As urnas eletrônicas são totalmente confiáveis. Os sistemas são abertos à auditagem para todos os partidos políticos 6 meses antes da eleição. Acontece que o nosso povo vem sendo enganado por essa máquina, essa arapuca, porque sempre que olhamos para o problema tentamos enxergá-lo através da tecnologia. E na verdade, Excelência, nós temos que olhar para essa máquina com a luz da lei. Antes da ferramenta deve prevalecer a ordem jurídica. A ferramenta deve servir a ordem jurídica e não o inverso, Excelência. Nós estamos vivendo uma inversão, onde a ordem jurídica é posta de joelhos diante da ferramenta. Os cidadãos estão indignados. O Tribunal Superior Eleitoral não pode recusar o cumprimento à lei. Se fosse uma ordem judicial, o senhor, Excelência, não teria o direito de cumpri-la parceladamente. É uma lei, não tem vício de forma, nem de iniciativa, nem de conteúdo. Vou ao ponto. Fala-se muito da máquina, eu quero falar do ato jurídico. O senhor, como advogado, entende bem desse assunto. Somente o exercício do voto é secreto para garantir ao cidadão a liberdade de escolha. O ato seguinte, porque o processo eleitoral é feito de etapas, o ato seguinte é um ato administrativo. A contagem de um voto é um ato administrativo e se submete a um requisito de validade sob pena de ser nulo, que é o princípio da publicidade. Qualquer ato administrativo deve ser público. Entenda, Excelência, nós queremos auditar o fato jurídico, não é a máquina. Não nos interessa o software nem a máquina, nem antes nem depois. Nós queremos auditar o fato, que por natureza é um evento. O evento se perde, por isso a necessidade de dar corpo físico ao fato da contagem do voto, para que se conheça, para que se cumpra o princípio da publicidade, porque a publicidade é erga omnes, é para todos os cidadãos, não é só para o eleitor que olha no visor. Essa contagem do voto deve ser feita para que todos os cidadãos tenham a oportunidade de fiscalizá-la, e não é a contagem de milhões de votos, é a contagem de um voto, de cada voto é um ato administrativo, e será nulo se não for público. Há vários princípios constitucionais que vêm sendo quebrados desde que essa arapuca foi inventada lá em 97. A cidadania, a publicidade, a moralidade, a legalidade e a própria república, porque nós cidadãos não temos sido respeitados na nossa escolha. Nossa escolha só será respeitada se ela for retratada no corpo físico da impressão para cumprir o princípio da publicidade. O exercício do voto é secreto, mas a contagem deve ser pública. E qual que é a artimanha da urna? Ela estende o segredo do exercício até a última etapa. E o sagrado BU, eu vou usar uma expressão de alguém, eu não lembro quem é o proprietário dessa frase. A seita do santo byte tem no altar o BU. O BU não prova nada, Excelência. Quando o BU é imprimido, já houve a contagem dos votos em segredo. A fraude já aconteceu, porque cada voto contado deve ser público. O BU informa ao senhor, Excelência, o total. Nem no condomínio onde eu moro não aceitaria uma eleição assim. Imagine, Excelência, se eu fosse candidato a síndico, colhesse a urna e fosse contar dentro do meu apartamento e voltasse e comunicasse aos condôminos. Aqui está o resultado, eu fui eleito. O BU é a prova da fraude, Excelência. O BU é a prova da fraude. Os ministros, quando sentam na cadeira do Tribunal Superior Eleitoral para administrar esse serviço público, que é a eleição é um serviço público, não é jurisdição. Não é um ato jurisdicional. Quando eles lá, sentados em seus gabinetes, estão administrando o processo eleitoral, são administradores sujeitos aos princípios constitucionais, como qualquer agente do executivo. A hibridez da justiça eleitoral tem confundido o povo. Mas a competência se dá, a função se dá em razão do cargo, não do indivíduo. Quando eles estão se desincumbindo do processo eleitoral, estão executando ato administrativo, não são juízes. E vejam o absurdo, Excelência, um administrador público que por acaso usa toga, se arvoca o poder de desrespeitar a lei que os senhores votaram. Nossa república está à beira do abismo. Se os senhores não se colocarem em pé e defenderem a sua legitimidade da outorga e aceitarem esse abuso de autoridade, acabou a república, Excelência. Acabou a cidadania. Então nós somos escravos.
Nós seremos escravos se a nossa escolha e a lei que os senhores votaram não for respeitada. Obrigado.